Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do canal da Game Jam Plus. Hoje num vídeo mais informal aqui com o Sr. Ian, nosso cara propaganda, nosso garoto Shark Tank. E aí, Ian, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Como está a vida pós-fama, Ian? Zero fama, mas Zero. tá sendo muito legal a repercussão. Tô bem feliz. Dá um geral pra gente, assim, a respeito do seu ponto de vista, que já que você tava lá, né, com a cara a tapa, como foi a repercussão pra você, assim, você tem visto comentários, você tem visto a mensagem chega pra você, assim, não tem nem uma semana, né, a gente tá gravando hoje na quarta-feira, o programa passou na sexta, né, então, o que que você já sentiu, assim, da repercussão? Cara, primeiro, assim, a primeira repercussão que eu vi, assim, mais foi dos amigos mais próximos no dia lá do programa. Muita mensagem de praticamente todos os meus amigos, num ponto assim, tô muito orgulhoso de você, parabéns, muito legal, mandou bem e tudo mais. Então, assim, do ponto de vista de quem estava próximo de mim, eu já senti esse calor no próprio dia, assim, muita gente já veio falar comigo. Aí, no dia seguinte, quando o vídeo foi pro YouTube do Inclusive foi Shark bem Tank, rápido, né? Inclusive foi bem rápido. foi tipo no dia seguinte, né? Menos de 24 horas depois já estava no YouTube. E aí eu comecei a ler os comentários que tinham ali, tipo, eu comecei, assim, realmente eu comecei a ficar muito feliz, assim, tipo, daquele nível de reconhecimento, assim, muita gente falando muita coisa legal, assim, muita coisa legal mesmo. E aí começou a vir, transbordar para as minhas redes pessoais. Eu comecei a receber centenas de pessoas me adicionando LinkedIn, Facebook, Instagram, dezenas de mensagens de pessoas aleatórias ou com coisas engraçadas, tipo, perguntando vários detalhes como se fosse meu amigo, assim, tipo, inconvenientes, até nude, assim, coisas meio, tipo, absurdas, assim. Gente, que isso? Eu não vi nenhum hate, ninguém veio me xingar, ninguém veio Então tá nada. ótimo. E aí, Dizem que a gente faz sucesso quando a gente tem pelo menos um hater. Então, a gente tá quase fazendo sucesso. então a gente ainda não tem sucesso, porque não. Assim, até tiveram alguns comentáriozinhos mais assim. Mas não é nada muito pesado, né? Assim, tipo, Aham, lá no, sim, no sim. próprio YouTube da coisa. E por final, assim, a terceira coisa que aconteceu, que essa pra mim era muito importante, assim, essa pra mim era que eu tava. Eu já sabia que eu tinha fechado com os 5 tubarões desde setembro, outubro do Nossa, ano desde passado, né? outubro, né? Desde outubro. Fica essa curiosidade ainda pra quem tá assistindo, que o programa foi gravado em outubro, a gente teve que guardar esse segredo até agora. E, tipo, um segredo desse tamanho, né? Então, E a gente não sabia se o programa ia pro ar, também tinha essa, né, Fio? A ah, é gente verdade. tinha esse terrorzinho do tipo, não é certeza que vocês vão pro ar, não sei o quê. Mas eu tava muito inseguro em relação a, tipo, cara, o que é a indústria? Como é que a indústria vai ver? Porque eu fui lá falando sobre a indústria, fui lá, se eu sabia que eu tinha tido um discurso muito forte da indústria, e você não sabe como é que vai ser, você não sabe como é que vai ser a edição, né? Enfim, É verdade. acho que eu nem posso falar por contrato muito essa questão da edição, mas enfim, a edição, né? Tipo, a coisa. Existe uma edição, né? Então você Existe nunca uma sabe como edição, que vai, né? Você nunca sabe. vamos deixar dessa forma, só dito. E eu tava com muito medo, assim, da repercussão, assim, de como é que a indústria ia ver a Game Jam Plus. Porque a Game Jam Plus, ela depende muito da indústria, né? A gente é um movimento, um dos nossos braços, o braço de programa de fomento, é um braço colaborativo. E ele não se sustenta se as pessoas não entenderem que a Game Jam Plus é uma coisa legal, né? Que faz bem pro ecossistema. Aham. E, cara, eu recebi e-mail do ex-presidente do Sandro Manfredini elogiando, e-mail da galera do Sebrae. Eu recebi 3 mensagens, assim, que pra mim foram muito simbólicas, que é da Mila, da Beatcake, do Kim, da Double Dash e do Bastos, da Dumativa, Que que foram legal. as primeiras pessoas que, quando eu entrei na indústria, foram as primeiras pessoas, tirando a galera do meu time, que eu tive contato, né? Foram as primeiras pessoas que me conheceram e que para mim são as minhas referências na indústria. Para mim são as pessoas que eu enxergo como empresas de sucesso, pessoas que eu tenho grande admiração. E o fato dessas 3 pessoas terem me mandado mensagem depois Legal. parabenizando, assim, para mim foi tipo Eu tô de prova o gostoso. quanto você tava tenso quanto a isso, né? Porque é realmente tanto a questão da Game Jam Plus quanto a questão de você saber se você falou direitinho ou não, né? Porque é aquela história, você falou ali na hora e você nunca mais viu, né? Tipo, você falou ali em outubro e, tipo, a gente tava esperando até hoje pra você mesmo se ver falando, né? Eu lembro que você ficava com essa tensão de nossa, será que eu falei bem? Será que não sei o quê? Gaguejei muito, né? Porque eu É. gaguejo bastante, né? Enfim. E aí tem alguns comentários aqui pra gente responder
do pessoal que comentou lá do... Separei alguns comentários. Separei 8 comentários pra gente poder comentar. E o primeiro, que foi o que mais teve likes, eu queria até... A gente até comentou rapidamente sobre ele algumas vezes. Esse cara não sabe ainda, mas ele é o Shark. Então, o que você quer dizer sobre isso? Pô, eu só quero... Obrigado. Eu não sei nem o que dizer sobre... Qualquer comentário que tenha me elogiando aí, eu não vou saber o que dizer. Eu vou dizer obrigado. Fico lisonjeado demais de ler um comentário desse. No início do seu pitch, você até comenta sobre isso, que a Game Jam Plus é quase como o Shark Tank dos jogos, né? Que a gente recebe projetos, e esses projetos eles se defendem com pitch, até com uma beta, né? Uma demo do jogo ali para poder os jurados testarem, o mercado testar. Então, assim, vamos fugir da parte do Shark Tank, vamos falar do nosso projeto, né? Que é bem isso mesmo, né? Acaba que a Game Jam Plus faz um pouco desse processo, né? Não é você que avalia, assim como o Shark, né? Então, tipo, você não é o Shark da nossa história, porque não é você que avalia os jogos em si, mas a gente faz um pouco desse processo, né? De receber pitches igual o Shark faz, né? Isso é uma coisa... Esse ponto que você trouxe me trouxe uma questão interessante. Eu tive que adaptar o discurso do Shark Tank para um tempo curto e falar de formas, às vezes, sintetizar a coisa, às vezes, de forma que eles compreendessem muito fácil. Então, essa analogia com o Shark Tank eu nunca tinha feito na minha vida, né? A gente fez enquanto a gente montava o pitch, a gente foi pensando nisso, né? Que realmente é uma coisa... A gente nunca tinha pensado nisso, né? E nunca. caiu a... E eu lembro até como eu tive essa ideia. Eu estava vendo um vídeo uma entrevista que eu comecei a pesquisar sobre os tubarões, sobre a vida deles, e vi uma entrevista do João Apolinário falando que o Shark Tank para ele era mais ou menos o que ele fazia com o pai dele, né? Eu até falei isso na hora, até estava super querendo que isso aparecesse no vídeo, não apareceu no vídeo. Mas assim, o João Apolinário fala, cara, o Shark Tank é como se fosse o que o meu pai fez por mim, a oportunidade que o meu pai me deu para empreender, eu tô dando aqui para outras pessoas também conseguirem empreender. Justo. Então, foi aí que eu falei, vou tentar trazer essa analogia. Então, ao longo do pitch, eu lembro que teve até um comentário no YouTube criticando, eu não sei nem se foi no YouTube ou se foi num chat de WhatsApp, falando, mas eles não são a maior do mundo é a Lundum-Der. Não sei se você tá com esse comentário aí, mas eu já não vi não, esse eu não vi não. Sobre esse comentário, a Lundum-Der pode ser a maior em um final de semana e tal, mas a gente tem um formato que continua por alguns meses, né? Então, se você pegar o número de horas de programação, mesmo a gente tendo menos participantes, como os nossos participantes, uma parte deles fica durante meses com a gente, evoluindo projetos, etc e tal, então foi nesse sentido que eu falei. E também, tipo assim, às vezes você tenta pegar algumas frases de efeito que traduzam, que passem um pouco o sentido. Então, para eu explicar, a gente é o maior nesse exatamente ponto, se pegar e complementar, ser muito difícil falar isso. É um pitch, né, gente? É um pitch de 3 minutos, né? Então... 2 minutos. 2 minutos. Inicialmente era 2 minutos. Exatamente. Não, show de bola. Então, o próximo comentário. Imagino os Sharks juntando os 20 centavos pra inteirar o Pix pro cara. A gente zoou muito sobre isso também, né? Dos Sharks juntando os 20 centavos, né? Eu lembro que a gente tava até numa reunião com a Carol, né? Com a Carol Pfeiffer. E aí a gente até falou, Carol, você tá me devendo 20 centavos, né? E é isso. E rolou esse papo sobre isso de novo depois. Ficou, tipo assim, essa zoeira aconteceu em alguma reunião, ou alguém comentou isso. Porque você tá num grupo até com outras pessoas também do Shark, né? E tipo, alguém mais já tinha comentado isso, porque realmente, né? Eles estão te devendo 20 centavos, né? Então, todo mundo faz essa brincadeira. E não me pagaram 20 centavos cada um, cara. Eu vou até pedir 20 centavos de cada um pra eu guardar uma moedinha. Vou ver se eu guardo uma moedinha. Legal. É uma ótima ideia, inclusive. Enquadrar e botar no meu quarto. Coloca a fotinha de cada um deles assim e 2 moedinhas de 10 embaixo, né? Tipo isso. Show. Próximo comentário. Um dos episódios mais massas da temporada. Esse cara realmente acredita no trabalho.
Essa questão de acreditar no trabalho, a gente fala muito sobre isso, do quanto a gente acredita na indústria, né? Porque eu falando com você que tá assistindo, né? O Ian, que tá aqui do meu lado, o Ian, ele entende do mercado de games nesse sentido muito de oportunidade, né, Ian? Você sabe o quanto isso é uma oportunidade pra todo mundo e o quanto você acredita nesse mercado. E a gente já falou várias vezes sobre isso, tipo, o quanto é difícil fazer o que a gente tá fazendo pro mercado de games. E se a gente estivesse fazendo isso, a mesma coisa pro mercado de startup, qualquer coisa, o quanto a gente teria mais visibilidade, até mais resultado, né, e tudo mais. Mas a gente tá numa indústria que a gente acredita e tem até esse fato de trabalhar com o sonho das pessoas também, né? Então, o comentário do Júnior aqui foi sobre você realmente acreditar no trabalho, né, nisso que você tá fazendo. O que você diz sobre isso, do sentimento que você tem com o Game Jam Plus? Não só seu, mas de todo mundo que trabalha no projeto, de acreditar no projeto e tudo mais. Perfeito. Cara, eu acho que foi uma... Realmente, eu não sou da indústria de jogos, né? É importante salientar isso. É por isso até que eu chamei você, Felipe Alvarenga, e o Pedro Zambon, entre outras pessoas também, mas esses dois especificamente, para serem o coração da empresa, para trazerem realmente essa visão mais, no teu caso, uma visão mais do mundo gamer, dessa visão mais nerd que a cultura gamer tem, e no caso do Zambon, um acadêmico, que é altamente estudado em processo de aceleração de jogos, e tem uma experiência internacional já, etc e tal. Mas eu não sou. Mas assim, eu gosto muito de política, né? Apesar de não gostar dos nossos políticos, eu gosto muito de política. E eu sempre... Até uma frase que eu amo na Game Jam Plus, eu já repeti essa frase várias vezes, falei no meu pitch, eles não colocaram lá, queria muito que eles tivessem colocado, que é: eu acredito muito que o cidadão tem que ser o principal agente de transformação do meio em que vive. E aí, quando a gente começou a fazer Game Jam Plus, e aí eu comecei a perceber que, cara, um bando de pessoas que não se conhecem, se unindo por um objetivo em comum. E aí eu comecei a perceber que não só a gente estava se unindo por um objetivo comum, mas que estava dando resultado, que estava surgindo uma coisa legal. Isso é uma coisa, se você comparar tanto com a iniciativa privada como com a iniciativa pública, estava mais legal em termos de resultado. Então isso foi, tipo, me motivando. Então, assim, eu já tive ofertas de emprego para trabalhar atualmente, esse ano, para ganhar uma grana boa, CLT, na Vale, em alguns lugares, e eu recusei essas propostas porque eu acredito muito na Game Jam Plus. Antes de ser um movimento de fomento à indústria de jogos, eu acredito muito como uma metodologia que, se você estiver assistindo a gente, se você for do teatro, da música, até de uma fintech, health tech, cara, copia a gente, faz igual, se une, pega a sua sociedade, pega as comunidades que tem, começa a ligar pra galera e começa a identificar os ativos ociosos que tem na sociedade. Tem várias faculdades que estão dispostas a emprestar o espaço físico, várias pessoas que estão dispostas a doarem o seu tempo intelectual por Justo. Projetos como assim. Então, muito, eu vejo muito dessa forma. Show. O Elton Gabriel disse: aqui vemos a importância de um capital intelectual, que nem tudo é dinheiro é consequência, né? E até quando a gente estava montando o pitch, era bem isso que a gente estava pensando, né? O quanto é estratégia, você até fala isso, eu achei que na edição foi muito bom eles terem colocado isso, que você não estava lá à toa, teve uma frase que eles colocaram que eu achei muito legal: é extremamente estratégico para vocês a entrada de é extremamente estratégico pra gente a entrada de vocês, né? E aí o comentário aqui do Elton fala justamente isso, né? Que a importância do capital intelectual e dinheiro é consequência, né? E realmente foi isso que a gente foi atrás, né, no Shark, né? Eles já têm uma rede, eu vou deixar você falar, mas tipo, eles já têm uma rede que pra gente era essencial, né? Total, e assim, eu posso até explicar agora o meu pensamento por trás dessa proposta, né? A ideia foi, eu achei que ia ser muito difícil a gente conseguir um valuation assim alto, porque a gente tinha faturado só R$200 mil em 2019, sem ter lucrado nada, 100% do dinheiro foi investido no projeto. Então eu falei, cara, uma empresa que não lucra, qual vai ser o valuation que eles vão dar? Vai ser um valuation baixo. Então eu vou ficar aqui brigando para conseguir 200, 300 mil reais, porque os caras tomarem 20, 30, 40, um deles tomarem 20, 30, 40% da empresa, que é o que a gente viu nos outros episódios, Sim. né? Uhum. E aí eu, ao mesmo tempo, pensei, cara, a gente tem a Game Jam Plus como programa de fomento, que vai ser uma ONG, que tem todo esse caráter, só que a gente também tem várias ideias, né? A gente está há muito tempo nesse mundo, eu, você, Felipe, Zambon e o resto do time, então a gente tem várias ideias, né? Então eu falei, cara, trazer esses futuros investidores para essas ideias e para outros projetos de jogos que a gente queira se associar é muito estratégico. Então o racional foi esse, foi, cara, eu não vou conseguir tirar muito dinheiro desses caras, vou trazer só um tubarão por 200, 300 mil reais, enquanto que a rede de contato desses caras pode me trazer muito mais dinheiro do que... Em todos os sentidos, né?
todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, porque lá a gente tá falando do Shark, a gente tá falando de lucro, né? A gente tá falando de uma empresa crescer através da ajuda deles. A gente tá falando de muito mais dinheiro em todos os sentidos. No sentido de lucro, né? Como equipe, como crescimento pessoal nosso, mas também, principalmente, para que o fomento exista, para que o projeto exista, para que essas pessoas da indústria recebam mais grana, que entra mais grana, né? Então, a gente tá falando de entrar mais grana em todos os sentidos, né? Para que o projeto exista, para que as pessoas confiem na gente porque a gente tem investidor, para que os estúdios olhem pra gente como uma oportunidade, né? Então, a Game Jam Plus como um todo, e até eu achei legal também no final, que eles comentaram aqui, a Game Jam Plus, eles também podem trabalhar em prol das nossas empresas, né? Então, realmente, eles mesmos falaram isso, que é uma relação ganha-ganha, né? Eu acho que a sua proposta foi muito boa nesse sentido, realmente, porque a gente foi pé no chão, a gente tinha noção do que a gente não tinha como calcular um valuation justo, pelo que a gente já faz, né? E é igual você tá falando, a gente ia debater questão de porcentagem com um Shark pra conseguir uma grana que às 200 vezes... mil, que tipo assim, 200 mil a gente tá falando, né? No nível da Game Jam Plus, que é um projeto global, que recebe mais de 1.000 voluntários, recebe mais de 500 projetos no ano. E, tipo, pra poder incentivar essa galera, que 200 mil não é nada. Se vocês pensarem o quanto que a galera gasta pra poder fazer um game blockbuster, né? Um game gigantesco, vou usar a palavra que você usou lá, né? O tanto que essas indústrias gastam pra fazer isso, o dia que a gente precisar dessa grana pra poder ajudar um projeto nosso, 200 mil não é nada, né? Então realmente não fazia sentido você comer um pedaço da empresa para um Shark para te dar um valor desse e não ter a agenda deles, né? Que é até um comentário que eles fizeram bastante também lá, né? Você entrou sem nada de receita e saiu com a agenda dos 5 Sharks, né? Então basicamente foi isso a estratégia, né? De certa forma. Outra coisa, Phil, só pra fechar ainda, outra coisa que passou pela minha cabeça também foi o seguinte: eu posso. Vamos supor que o Caíto tivesse me oferecido não 50 mil reais, que eu acho que é um valor muito baixo, nem sendo muito sincero, nem cogitei a possibilidade, não foi assim, tem gente que olha aquilo e fala, olha, você negou 50 mil reais, mas para quem entende um pouco mais, era muito pouco, assim, não tinha como eu aceitar aquela proposta em nenhum cenário. Mas se fosse 500 mil reais, e aí? Mas o que eu pensei? Eu falei, cara, também, se eu saio daqui com os 5 tubarões, isso vai causar uma curiosidade nos telespectadores. Também tem isso. E eu falei, cara, imagina no dia seguinte, quantas pessoas não vão ligar para empresas de jogos para saber sobre gamificação. Então, imagina, tipo, esses tubarões dizendo para os amigos deles que são investidores e são milionários, certamente, que estão investindo nessa indústria agora. Então, eu também pensei o seguinte, cara, trazer os 5, talvez para Game Jam Plus, para mim, pode até ser ruim no curtíssimo prazo, porque eu não vou ter essa grana. Mas eu falei, cara, isso vai trazer uma visibilidade tal para a indústria nesse momento agora, que como eu faço parte da indústria, como nós somos o motor, a Game Jam Plus é o motor da indústria, isso vai nos favorecer no médio e longo prazo também. Então também esse foi a cereja no bolo para eu falar, cara, tem que ser os 5, porque é mostrar para o mundo. Acho que tem uma frase que eu falo lá no pitch, né? Eu falo, cara, o que eu conheço de gente que investe em cantor ou investe em cinema e não investe em gamer, e a gente fatura muito mais, e é uma indústria que não para de crescer com oceanos azuis, que não precisa canibalizar, destruir o teu concorrente para conseguir, não, é dinheiro novo, sabe? Então, exato. Foi isso, assim. Show. Próximo aqui. Esse eu achei interessante porque você respondeu. Eu respondi? O Pit Stop, que é um canal do Pit Stop, que ele falou, certamente o melhor pitch da quinta temporada, até agora o nível de apresentação. E você falou, siga o seu canal. É um canal de estudo de pitch, e aí, tipo, a pergunta é mais sobre essa preparação, né? Porque as pessoas não sabem o que rolou antes de você ir lá pra poder fazer a gravação, né? Então, eu tô usando essa pergunta que ele disse que foi o melhor pitch, que você disse que segue o canal dele, pra você falar um pouco como é que foi essa preparação pra chegar lá. Né? Conta para o pessoal aí como é que foi. Boa. Cara, sem querer dar respostinha clichê, mas não tem como não dizer isso, sabe? Isso começou muito antes. Eu já faço pitches, né? E pitch da Game Jam Plus, adaptando, e outros pitches para outras startups há muito tempo. Então foi fundamental, assim, eu já ter feito esse pitch da Game Jam Plus, de certa forma, muitas e muitas outras vezes ao longo dos anos. Pitch, né? A prática dos pitches. Então eu já tive muito em situações. Inclusive, teve uma vez que eu fiz um pitch num campeonato chamado Get in the Ring, que uma das juradas era a Cris, que era tubarão até a temporada passada. Sim. Então eu já tava, assim, esses pitches que eu fiz no passado já meio que me treinaram até para as respostas, né? Tipo, de conseguir ter as respostas meio que na ponta da língua lá, porque eu já tinha sido preparado. Isso é uma coisa.
A segunda coisa, que aí é a minha principal dica para quem vai fazer um pitch, é treinar. A gente, aí eu incluo o Felipe nessa também, o resto do time, o Léo Mendes também foi muito fundamental nesse momento. Eu, Léo Mendes e Felipe, a gente fez muito esse pitch. Aí também com a Ana Janelli ajudando também e tal. Foi muito importante. A gente treinou muito entre a gente. Muito, muito. Então a gente treinou o pitch, a gente treinou respostas. Então o Felipe, o Léo, a Ana ficavam me fazendo perguntas, simulando que tipo de coisa. Então a gente fez assim, horas e dias, foram vários dias de treinamento do nosso time. E a gente também convidou outras pessoas que não conheciam a Game Jam Plus, que não tinham nada a ver com a Game Jam Plus. E a gente também fez esse pitch para essas pessoas. A gente ia anotando as perguntas delas e preparando respostas e tudo mais. Então, foram essas três coisas, assim, tipo, foi muita preparação. Realmente não foi uma coisa... A gente ensaiou um dia antes e foi lá e fez. Não, a gente deve ter feito o quê? Quantos ensaios, Fio, a gente fez? Nossa, eu não faço ideia. Era 10 quase que 2, 3 vezes por semana. Será teve mais próximo da data, né? E a gente fez questão de assim, eles te aprovaram e te contaram que você iria participar, foi em setembro? Foi um mês antes, assim, foi bem rápido. Foi um mês antes. Então, nesse mês, foi esse tempo todo, né? A gente ficou esse tempo todo planejando pitch, fazendo pitch. E essas perguntas que você comentou, só explicando um pouco melhor pra quem tá assistindo, a gente estudou bastante os programas, a gente assistiu bastante os programas. Acho que eu vi todos. E a gente anotava as perguntas que mais se repetiam para poder a gente treinar nossas respostas. Então, tipo, do que o Ian poderia responder. Então, quando a gente ia fazer um teste de pitch com o Ian fazia o pitch, e aí eu, a Ana e o Léo, a gente já vinha com as perguntas que eram mais ou menos o que os tubarões costumavam fazer. E a gente ficava tentando achar problema. Tipo, a ideia não é ficar afirmando, isso é uma coisa até importante para quem estiver treinando pitch, a gente tava com o objetivo de quebrar o Ian. Então, a gente ia perguntando coisa para ele, para ver como ele ia se desembolar para responder a pergunta X. E aí, na hora que ele se dava uma embolada, a gente percebia que ele tava com um ponto. E nisso, a gente mexia no pitch, mexia na apresentação, falava mais rápido, falava mais lento, deixava... Não, isso aqui é melhor tirar do pitch e deixar pra eles perguntarem. A gente teve estratégia disso também, né? Teve muita coisa que a gente deixou pra eles perguntarem, porque era instigante, né? A gente falava uma coisa, só uma isca pro tubarão, né? Jogava só a isca ali no pitch, mas a gente queria que eles perguntassem, porque aí você teria mais tempo de responder, né? Então, tudo isso foi pensado, né? Isso aí eu acho que... enfim, eu acho que esse tempo de preparação, igual você já tinha uma experiência, mas foi aí um mês bem intenso, né? Ali. Eu acho que assim, porque só a experiência não basta. As minhas maiores decepções fazendo pitch, e eu já participei de bastante competições de pitch, foram quando eu achava que eu estava muito seguro, achando que eu sabia bem demais, que eu acabei de fazer, há 2 semanas atrás eu fiz e arrasei, então eu vou fazer bem. Aí você se dá mal. Quando você vai muito confiante, quando você deixa a arrogância te dominar, você se perde. Então você tem que ter aquela humildade de falar, cara, eu não sei, tem que me preparar, tem que treinar e treinar, repetir, me filmar também. Eu me filmava às vezes, depois ficava vendo os trejeitos, o tom de resposta. Então, cara, treinamento pra mim é o principal. Tem várias técnicas legais de pitch que depois a gente pode falar sobre um outro dia. Mas pra mim, treinamento é a principal dica que eu dou. Porque mesmo que você não saiba nenhuma técnica, se você treina, você vê o que está acontecendo. E aí você vai ajustando o que está acontecendo. Né? Perfeito. E aqui, para finalizar, eu tinha até separado outras perguntas, mas a gente já tá há 25 minutos conversando. Então, se vocês quiserem uma parte 2, comenta aí, siga o canal aqui para uma parte 2. Se quiserem mandar perguntas nesse vídeo também, para poder a gente responder no próximo vídeo, porque eu tinha separado até mais, mas já passou aqui do tempo. Eu vou finalizar com uma resposta que eu achei bem legal de um participante da Game Jam Plus. Né, que ele comentou assim: eu participei de uma Game Jam Plus. Peraí que eu mudei aqui. Eu participei de uma Game Jam Plus e é uma experiência realmente memorável. Embora eu ainda não tenha capacidade de entrar com o desenvolvimento, eu entrei com a cabeça para ajudar no que podia e foi demais. Esse foi um pitch mais lindo que eu já vi. Eu acho que esse sentimento que a gente passa para as pessoas da Game Jam Plus como participantes de que você não precisa ser um profissional para poder entrar, né? Eu acho que isso também faz parte das nossas estratégias, até falando da parte mercadológica, né? Até de estratégia de expansão, né? A gente quer agregar essas pessoas que têm interesse pelo mercado, mas na parte mais social também, é mostrar para essa pessoa que ela pode começar, né, cara? Eu acho que ela pode começar de fazer o que ela gosta, mesmo ela não tendo a grande experiência e tudo mais, e ter a gente fala muito de ambiente seguro, né, essas coisas todas, e até para a pessoa que é privilegiado de vários motivos da vida dela, mas ela não tem experiência no mercado, tem gente que acha que não pode participar porque não é desenvolvedor, né? Mas a Game Jam Plus tem abertura para todo mundo, né? De todo tipo, de tudo, enfim.
essa abertura que eu queria dar pra gente finalizar. Não, é total. Eu acho que tiveram alguns comentários. Eu li, vou ser muito sincero, eu li os comentários do YouTube, quase todos, né? Se tivessem me xingando, talvez eu não fosse ler. Mas como estavam legais, eu ia lendo ali. Inclusive, galera que tiver dos comentários que estiver vendo aí, minha mãe ficou muito feliz. É verdade. Eu te mostrei o áudio da minha mãe, eu fui até jantar com ela ontem, caraca, tipo, até sexta-feira ela era contra empreender, achava que eu tinha que arranjar um emprego normal, não sei o quê. Acho que agora as coisas... Apareceu na televisão, né? Ela tá mais tranquila, Agora que ela tá mais, tipo, pô, que legal, né, cara? As pessoas estão falando bem de você, né? Eu falei, mas assim, qualquer pessoa pode participar, né, cara? A Game Jam Plus, tanto uma pessoa um pouco experiente dentro de programação, de design, de habilidades técnicas, de construção do jogo, qualquer pessoa pode fazer, desde a pessoa que está começando, a gente tem categorias, a gente tem espaço para elas, até pessoas que têm mais habilidade, mais experiência na indústria, pode ser uma oportunidade de você ganhar um destaque global, de você ganhar uma premiação global, daquilo servir como uma porta de entrada para você ganhar um contato com uma publisher que você talvez não vai apresentar esse jogo, mas você vai apresentar o seu outro jogo que você tem que já é mais robusto. E para a próxima edição a gente já vai ter várias novidades no formato, em relação a essa galera mais experiente, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa Game Jamzinha para a galera iniciante. E também não só diferentes níveis de habilidade do ponto de vista técnico, mas também de diferentes habilidades do ponto de vista de habilidade em geral, porque se você é administrador, se você é músico, se você é marqueteiro, se você gosta de ver questões, se você é advogado, há espaço, a Game Jam Plus quer transformar jogos em negócio, e para transformar qualquer coisa em negócio, você precisa de alguém financeiro, de alguém em marketing, em alguém, às vezes, fazendo o RH para você. Então, qualquer habilidade pode entrar. E aí, uma outra coisa legal é que, como gamificação, a gente também lida muito com gamificação, você pode fazer um jogo gamificado para health tech, para fintech, para agrotech. Então, você pode ter uma super ideia de um jogo, de uma gamificação e levar para a Game Jam Plus e convencer uma equipe, formar uma equipe, né? Eu que venho do mundo de startups, no mundo de startups a gente tem um problema de ter muito empreendedor e pouco programador. Normalmente a briga é pelos programadores. No mundo de desenvolvimento de games, eu posso afirmar para vocês, é completamente o contrário. A gente tem muita gente técnica e pouca gente de negócios. Então, se você é uma pessoa de negócios que está querendo time, vem para cá, porque você vai conhecer o teu time e você vai ser fundamental para dentro das nossas regras, que são regras que estão muito voltadas a pitch, a mercado, a tudo mais. Sim. Você entregar realmente valor para esse time. Isso, e vários estudos nasceram dessa forma, né, na Game Jam Plus. Tipo, a gente teve vários cases aí do Brasil, no Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, do Sul. Isso, que muitas vezes eles entram justamente dessa forma que o rapaz comentou no comentário dele, né, como iniciantes, ou até já tem uma certa experiência de mercado, mas eles não são uma equipe, né, eles ainda não são um estúdio fechado. Mas que muitas vezes depois da experiência da Game Jam Plus, acaba, por mais que tenha alguma outra tração na equipe, acaba que aquela vontade de transformar aquele jogo realmente num negócio, né, realmente num produto, acaba transformando o que era uma equipe de um final de semana de uma Game Jam em um estúdio, né? Isso já aconteceu outras vezes, né? Então, é bem isso mesmo, né? A gente tá colocando essa sementinha que acaba que tá gerando, de certa forma, até empregos, né? Até oportunidades pra galera, né? Inclusive, a próxima edição vai ter um feirão de emprego, né? Já trazendo um spoiler aqui. A gente vai começar com a Game Jam, aí depois a gente já vai fazer um feirão de emprego com grandes empresas, já muito conectado com a Game Jam, e depois a gente vai fazer um segundo feirão de quem não conseguiu emprego nas grandes empresas para conseguir entrar nos times que ainda continuam na Game Jam Plus, né? Então, isso, esse é um spoiler de uma das mudanças que a gente vai fazer esse ano, né? Para poder fazer com que as equipes podem até se completar entre elas mesmas, né? Então, enfim. Você perdeu, mas a sua habilidade pode ser importante no outro time. Então a gente vai tentar ajudar esse tipo de interação. Queria agradecer de novo, reforçar, cara, todos os organizadores e organizadoras, mentores e mentoras, jurados e juradas. Todos vocês são fundamentais para a Game Jam Plus acontecer. Não vou citar o nome de um outro agora, porque são 60 cidades, então eu vou ser injusto. Mas eu queria agradecer muito vocês. E
Também aos participantes também, cara, por acreditarem, por fazerem parte. Queria só mandar um beijo especial pra Kellen e pro Leonardo Kelvin. Que estão sempre presentes. Que estão sempre presentes, cara. O Leonardo tá com a gente desde o começo, várias Game Jams ele participa. A Kellen, esse ano, na minha maneira de ver, foi a participante que mais se envolveu com tudo que a gente está fazendo. Então eu queria deixar aqui esse carinho, a gente observa, a gente está vendo as participantes que estão participando muito, estão se engajando, e a gente fica muito feliz, porque a gente se esforça muito para construir essa estrutura. Então, essas pessoas que estão ali sempre com a gente, dando apoio e ajudando, eu queria agradecer muito todos os stakeholders que fizeram parte da Game Jam Plus. Mais de milhares de mais de 1.000 pessoas no mundo. Mais voluntários, né? São pessoas do mercado, são professores, são todo tipo de ONG, né? Organizações locais. Consulado, né? Ajudando a gente. Perfeito. Então é isso, pessoal. Então, mais uma vez, comentem aqui embaixo alguma pergunta que vocês queiram fazer para uma próxima conversa, né? A gente possa gravar mais vídeos assim, se vocês gostaram. Falar pra gente o que vocês acharam desse formato. Era realmente para ser um bate-papo rápido aqui com o Ian. A gente tem podcast no Spotify, a gente tem muito conteúdo aqui no YouTube de palestras que estão gravadas aqui. Se vocês descerem só um pouquinho com o nosso feed, já tem um monte de palestras que a gente fez ano passado, que tá tudo salvo aqui. Inclusive até em janeiro desse ano, né? Teve algumas aqui que estão no YouTube. Coisa assim, Isso. E a gente quer criar mais conteúdo pra cá de vídeos menores, assim, parecidos com esse, batendo papo com estúdios do Brasil também, falando sobre a realidade do desenvolvedor, falando com vocês, desenvolvedores, o que vocês estão precisando, né? Então, seja você do mercado, seja você desenvolvedor, seja você só um curioso, né, do que tá acontecendo, segue a gente aqui, que a gente vai estar fazendo mais conteúdo pra vocês aí. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Ian. Deixa o like aí. Posso falar uma coisa que eu sempre quis falar? Ativa a notificação do sininho. Isso aí. Realizando sonho. Tô louco pra chegar em 10 mil no Instagram pra falar arrasta pra cima. É o sonho do Ian, gente. O sonho do Ian é falar arrasta pra cima com propriedade. Muito bem. Então, é isso aí. Tchauzinho pra vocês e valeu, seu Ian. Tchau, gente. Obrigado.